Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já sentiu aquela sensação no peito de que algo está terrivelmente errado, mas não consegue provar? Aquela intuição que te cutuca de madrugada, que não te deixa dormir, que sussurra que tem coisa ruim acontecendo bem debaixo do seu nariz? Pois é, porque muitas vezes o mal não vem com cara de monstro. Vem com roupa social, crachá de identificação e um sorriso educado. E o pior de tudo é que todo mundo ao redor age como se aquilo fosse normal, como se você estivesse vendo coisa onde não existe. Mas você sabe, você sente. E é exatamente nesse lugar desconfortável que a história de hoje vai te levar. Porque você já passou por isso, sim. Talvez não do mesmo jeito, mas em algum momento da sua vida, você já duvidou da própria intuição e depois descobriu que ela estava certa o tempo todo. Olha, antes de eu te contar essa história que vai mexer com você de um jeito que você não imagina, eu preciso te pedir uma coisa. Se você já sentiu na pele o peso de não ser acreditado, se você já presenciou algo injusto e ficou com aquele gosto amargo de impotência na boca, aperta o botão do like agora. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que uma pessoa comum pode sim mudar o curso das coisas. Inscreva-se no canal, porque histórias como essa não podem parar de ser contadas. Cada like, cada inscrição, é como se você estendesse a mão para alguém que está no escuro e mostrasse que existe um caminho. Não é sobre algoritmo, é sobre alcance, é sobre garantir que mais pessoas descubram que a verdade, por mais soterrada que esteja, sempre encontra uma fresta para brilhar. Então faz isso agora, porque o que vem a seguir vai te prender do começo ao fim. Respira fundo. Porque a história que você vai ouvir agora começa de um jeito comum, quase banal, como qualquer terça-feira à tarde. Mas não se engane. O silêncio antes da tempestade é sempre assim, enganadoramente calmo. Você está prestes a entrar em uma trama de abusos escondidos, de gente poderosa se achando acima da lei e de uma pessoa anônima que resolveu arriscar tudo para jogar uma luz onde só existia escuridão. E eu te aviso: você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir vontade de gritar. Mas no final, se permita também sentir esperança, porque mesmo nos lugares mais sujos, a coragem ainda consegue plantar uma semente de mudança. Vamos começar. Ela se chamava Lara. Não era famosa, não era rica, não tinha nenhum superpoder. Era apenas uma mulher de 30 e poucos anos, com olheiras fundas de quem dorme mal e cabelos presos num coque desajeitado que já durava 3 dias. Trabalhava como auxiliar administrativa numa empresa de médio porte, daquelas que ninguém nota quando entra e ninguém sente falta quando sai. A vida de Lara era uma linha reta e monótona. Acordar, pegar ônibus, trabalhar, voltar, dormir, repetir. Ela não reclamava. Achava que era o que todo mundo fazia mesmo. Até que um dia, por acaso, ela abriu o arquivo errado. Era uma sexta-feira, 15 minutos antes de ir embora. O chefe dela, o Dr. Renato, tinha pedido para ela organizar uns documentos digitais. Nada demais. Pastas, subpastas, planilhas, mas um arquivo chamado Novos Projetos chamou a atenção. Lara clicou. Dentro não havia projetos. Havia fotos e vídeos, e planilhas com nomes, idades, endereços. Ela não entendeu de primeira. O cérebro demora alguns segundos para processar um horror quando ele é grande demais. Quando caiu a ficha, o estômago de Lara embrulhou como se tivesse engolido vidro moído. Eram crianças, meninos e meninas, alguns tão pequenos que ainda usavam fraldas. E os vídeos? Os vídeos mostravam coisas que nenhum ser humano deveria ser capaz de fazer com outra pessoa. Lara fechou o arquivo com um clique seco. O coração dela batia tão forte que parecia um punho tentando sair do peito. Ela olhou para os lados. Ninguém viu. Ninguém nunca via. Você já passou por isso? Aquela sensação de ter descoberto algo que não deveria ter descoberto e saber que, a partir daquele segundo, sua vida nunca mais seria a mesma? Pois é, Lara podia ter fingido que não viu. Podia ter trancado aquilo num armário escuro da memória e seguido em frente. A maioria das pessoas faria isso. Porque denunciar dá medo. Dá muito medo. Medo de perder o emprego, medo de represália, medo de não ser acreditada, medo de se tornar o alvo. Mas tinha uma coisa que doía mais do que o medo.
Era a lembrança dos olhos daquelas crianças nas fotos. Olhos vazios. Olhos que já tinham desistido de pedir socorro. E Lara, que nunca tinha se achado corajosa, olhou para o próprio reflexo na tela escura do computador e fez uma pergunta que mudaria tudo. Se não for eu, quem? O Dr. Renato não era apenas chefe. Ele era filantropo. Frequentava igrejas, doava para orfanatos, dava palestras sobre ética nos negócios. Era amigo de vereadores, frequentava festas de gente importante, tinha um sorriso que abria portas. Ninguém desconfiaria, mas Lara agora sabia que por trás da fachada impecável existia um monstro. E pior, ele não agia sozinho. As planilhas tinham códigos, referências a pagamentos, datas marcadas. Aquilo era uma rede. Gente de terno e gravata, gente com poder, gente que deveria proteger e que, em vez disso, destruía. A primeira noite depois da descoberta, Lara não dormiu. Ficou rolando na cama, o suor frio escorrendo pelas costas, o coração disparado a cada barulho da rua. E se ele soubesse? E se tivesse câmeras no escritório? E se o arquivo era uma armadilha para testar a lealdade dela? E se? A mente humana é uma máquina de criar cenários apocalípticos. Mas, lá no fundo, Lara sabia o que precisava fazer. O problema é que fazer a coisa certa quase sempre custa caro. Muito caro. No dia seguinte, ela foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Sorriu para o Dr. Renato no corredor. Ele devolveu o sorriso com aquela calma de quem não teme nada. Lara, você é uma excelente profissional, ele disse. Estou pensando em te promover. Ela agradeceu, as mãos geladas dentro dos bolsos. E ali, naquele momento, ela entendeu uma coisa horrível. Ele não estava apenas cometendo crimes. Ele estava cercado de pessoas que ou não viam ou fingiam não ver. E a promoção não era um prêmio. Era uma coleira. Um jeito de manter Lara por perto, de criar nela uma dívida invisível. Você já sentiu isso? Quando alguém te oferece algo que parece bom demais, mas você intui que tem uma corda amarrada na outra ponta? Pois então, a semana seguinte foi um inferno silencioso. Lara passou a chegar mais cedo, sair mais tarde, vasculhar os arquivos do sistema sempre que possível. Ela descobriu mais. Muito mais. O Dr. Renato não era o único. Havia pelo menos outros 4 nomes, homens e mulheres, todos em posições de poder na cidade. Eles usavam uma ONG de fachada para ter acesso a crianças vulneráveis, prometiam educação, prometiam futuro, prometiam um lar. E entregavam dor. A cada novo arquivo, Lara sentia um pedaço da própria alma se desfazendo. Ela começou a ter pesadelos. Acordava gritando, com a imagem de rostos pequenos e assustados grudada nas pálpebras. O corpo emagreceu. As olheiras ficaram mais fundas. Os colegas de trabalho notaram, perguntaram se estava tudo bem. Só insônia. Ela mentia. Como explicar que você carrega um segredo que poderia matar você e salvar dezenas ao mesmo tempo? E foi aí que ela quase desistiu. Uma tarde, voltando para casa no ônibus lotado, Lara viu uma mãe com uma criança no colo. A menina não tinha mais do que 4 anos. Usava uma camiseta suja e meias desencontradas. A mãe a beijava na testa, distraída, cansada da vida. E Lara pensou: essa menina poderia ser a próxima. Ou já era. Ela sentiu uma náusea tão forte que precisou descer no ponto errado. Caiu sentada no meio-fio e ali, aos prantos, fez a promessa mais séria da vida dela. Eu vou denunciar, custe o que custar, mesmo que eu morra tentando. Mas como? Como uma auxiliar administrativa, sozinha, sem provas que pudessem ser consideradas legais, sem contatos, sem nada, poderia derrubar uma rede de gente poderosa? A resposta veio de um lugar improvável: a internet. Ela criou um e-mail anônimo. Foi até uma lan house longe de casa, pagou em dinheiro, usou um nome falso. No corpo do e-mail, escreveu tudo o que sabia: nomes, datas, endereços, códigos das planilhas, a estrutura da ONG de fachada. Anexou prints, escondeu metadados, tomou cuidado para não deixar rastros. O destinatário foi o Ministério Público, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e 3 veículos de imprensa independentes. No assunto, ela escreveu: denúncia de rede de abusos, salvem essas crianças. E apertou enviar. E então? Nada. Uma semana.
2 semanas. Silêncio. O desespero começou a tomar conta de Lara. E se os e-mails foram parar no lixo eletrônico? E se alguém da própria investigação estava envolvido? Ela sabia que esse risco existia. Gente corrupta não age sozinha. Ela tem tentáculos que se estendem por delegacias, fóruns, gabinetes. Denunciar um sistema poderoso é como cutucar um vespeiro com a língua. Você vai ser picado. E doía. Doía pensar que talvez nenhuma criança seria salva. Doía pensar que o medo dela havia vencido. Até que, no 21º dia, o telefone da empresa tocou. Era uma repórter. Disse que tinha recebido o e-mail, que estava investigando, que precisava de mais informações. Lara, do outro lado da linha, com a voz presa na garganta, só conseguiu sussurrar: "Eu não posso me identificar." A repórter entendeu. Combinaram um encontro num shopping lotado, no meio da tarde, entre as lojas de departamento. Lara usaria um boné azul e seguraria uma revista na mão esquerda. Parecia coisa de filme, mas era a vida real. A vida real de quem decidiu enfrentar um monstro. O encontro aconteceu. A repórter se chamava Alice. Tinha olhos atentos e um jeito direto de perguntar. Não julgou. Não pressionou. Apenas ouviu. Lara entregou um pendrive com cópias dos arquivos. Alice olhou para o pendrive como se estivesse segurando uma bomba relógio. "Isso pode explodir muita coisa", ela disse. "Você tem noção do risco?" Lara respondeu com uma frase que ecoaria na própria cabeça por muitos anos. "As crianças já estão explodindo. Eu só estou tentando apagar o fogo." E foi embora. Não trocaram números. Não combinaram novo encontro. Era mais seguro assim. Mas nos dias seguintes, Lara viveu o inferno da espera. Cada carro estacionado em frente à sua casa era uma ameaça. Cada telefonema no horário comercial gelava seu sangue. Ela parou de sair à noite. Parou de atender números desconhecidos. A paranoia tomou conta. E se o Dr. Renato descobrisse? Ele tinha recursos. Tinha amigos. Tinha um advogado famoso. Lara tinha apenas uma carta na manga: o anonimato. E a esperança de que a imprensa fizesse seu trabalho. E fez. 3 semanas depois, uma reportagem chocou a cidade. Não citava nomes diretamente, mas descrevia com detalhes a estrutura da ONG, os pagamentos suspeitos, os arquivos digitais. A internet explodiu. As pessoas ficaram furiosas. Mas também, como sempre acontece, algumas pessoas ficaram com medo. Medo de que a verdade viesse à tona. Medo de que seus nomes fossem revelados. O Dr. Renato, na manhã seguinte à reportagem, entrou no escritório com o mesmo sorriso de sempre. Mas Lara viu. Viu que a mão dele tremia levemente ao segurar o café. E naquele momento, ela sentiu algo que não esperava. Pena. Pena de um homem que tinha tudo e trocou por nada. Que trocou respeito por medo, dignidade por podridão. Mas a pena não durou muito. Porque horas depois, a polícia chegou. Mandados de busca e apreensão. Computadores apreendidos, documentos lacrados, funcionários sendo levados para depor. Lara assistiu a tudo de sua mesa, o coração na mão, fingindo digitar algo no teclado. Quando um policial se aproximou e pediu para falar com o responsável pelo setor administrativo, ela apontou com o dedo trêmulo para a sala do Dr. Renato. E ali, na frente de todos os colegas, o homem que sorria para câmeras e doava para orfanatos foi algemado. Ele não gritou, não esperneou. Apenas olhou fixamente para Lara, por um segundo que durou uma eternidade. E nesse olhar, ela leu uma promessa silenciosa. "Você pode ter vencido hoje, mas eu volto." Lara desviou o olhar. E pela primeira vez em meses, sentiu um fio de ar fresco entrar nos pulmões. Mas a história não acabou ali. Porque a verdade, quando começa a vir à tona, é como um iceberg. Você só vê a ponta. As investigações avançaram. Os outros nomes da planilha caíram um a um. Vereadores, empresários, até um juiz aposentado. A rede era maior do que Lara imaginava. Cerca de 40 crianças foram resgatadas. 40. Pense nesse número. 40 vidas que, sem aquela denúncia anônima, continuariam sendo destruídas em silêncio. E o mais louco de tudo é que a heroína dessa história continuou sendo uma mulher comum, com olheiras fundas e um coque desajeitado, que ninguém notava quando entrava numa sala. Ela não pediu reconhecimento. Não deu entrevistas. Não posou para fotos.
pediu demissão da empresa 3 meses depois, alegando motivos pessoais. E sumiu. Foi viver em outra cidade, com outro nome, outra vida. O medo de represália era real. Ainda é. E se fosse com você? Se você descobrisse um crime horrível no lugar onde trabalha, envolvendo pessoas que todo mundo admira, o que faria? Daria um passo à frente ou ficaria no silêncio confortável? Não é uma pergunta fácil. Não tem resposta certa. Mas tem uma verdade que não dá para ignorar. O silêncio sempre protege o agressor. Sempre. Cada pessoa que finge que não viu, que não ouviu, que não é problema dela, está de fato apertando a mão do monstro e dizendo: pode continuar. Lara podia ter sido essa pessoa. Era mais fácil, mais seguro, mais confortável. Mas ela escolheu o caminho mais difícil. E salvou 40 crianças, 40 mundos, 40 futuros. A transformação de Lara não foi sobre se tornar forte. Foi sobre reconhecer a própria fraqueza e agir mesmo assim. Ela teve medo, teve pânico, quis desistir dezenas de vezes. Chorou no banho, perdeu noites de sono, sentiu o gosto do desespero na boca. Mas toda vez que pensava em parar, lembrava dos olhos das crianças nas fotos. Olhos que já tinham desistido. E ela decidiu que não desistiria por eles. É assim que se muda o mundo. Não com grandes gestos heróicos ou superpoderes, mas com pequenas decisões tomadas em dias comuns, por pessoas comuns que se recusam a desviar o olhar. Você pode ser uma dessas pessoas. Aliás, você já é. Só ainda não sabe. O que Lara aprendeu nessa jornada é que a justiça não é um trovão que cai do céu. Ela é uma semente que alguém planta no escuro, rega com medo, e um dia sem aviso floresce. Ela aprendeu que o anonimato pode ser uma armadura, mas a verdade é a espada. E aprendeu principalmente que salvar uma vida não exige holofotes. Exige coragem. Exige ação. Exige que, no momento mais crucial, você escolha o difícil em vez do fácil. Quantas crianças estão esperando que alguém faça essa escolha agora, nesse exato momento, enquanto você ouve essa história? Essa é a pergunta que não quer calar. E a resposta dói. Então, se você está aí do outro lado da tela, sentindo um aperto no peito, sabendo que tem algo errado no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua própria família, talvez seja a hora de parar de fingir que não vê. Talvez seja a hora de ser o Lara da sua história. Não precisa ser grandioso. Pode ser um e-mail anônimo, uma ligação para o Disque 100, uma conversa com alguém de confiança. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas ele é também o mais importante, porque depois dele, o segundo já é mais leve, e o terceiro, mais leve ainda. Até que um dia, você olha para trás e percebe que não está mais andando sozinho, que outras pessoas se juntaram, e que a corrente do bem, por mais frágil que pareça, é mais forte do que qualquer corrente do mal. E é por isso que histórias como essa precisam ser contadas, e recontadas, e compartilhadas. Porque, enquanto houver uma pessoa disposta a denunciar, o mal nunca terá a última palavra. Enquanto houver um olhar que não desvia, a escuridão nunca será total. Você pode ser essa pessoa. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. No próximo episódio de injustiça que você testemunhar. Na próxima vez que sua intuição gritar e você tentar abafar. Ouça. Haja. Denuncie. Sua ação pode não salvar o mundo inteiro, mas pode salvar o mundo de alguém. E esse alguém, um dia, vai crescer e salvar outros. E assim a corrente continua. Assim a esperança se multiplica. Assim a gente vence. Agora eu quero ouvir você. Já passou por alguma situação em que precisou denunciar algo errado e sentiu medo? Ou talvez tenha ficado em silêncio e se arrependido? Escreve aqui nos comentários a sua experiência. Não precisa se identificar. Pode ser anônimo. O importante é que outras pessoas leiam e se sintam menos sozinhas. Diz também de onde você está assistindo. Vamos criar uma corrente de apoio e coragem. Porque ninguém precisa enfrentar o medo sozinho. E se você chegou até aqui, se ouviu essa história até o final, é porque algo dentro de você já sabe. A verdade sempre encontra um jeito. E você pode ser esse jeito. Compartilha esse vídeo com 5 pessoas agora mesmo. 5. Pode ser no WhatsApp, no Stories, no grupo da família. Não importa. O que importa é que essa mensagem chegue longe. Chegue em quem precisa ouvir. Chegue em quem está no escuro esperando um sinal. Você pode ser o sinal. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque histórias de coragem como essa não podem parar. Tem muita coisa ainda para ser contada. Muita luta para ser travada.
e muitas vidas para serem salvas. Até a próxima. E lembre-se, o silêncio é o melhor amigo do agressor. Quebre o silêncio. Udo.